Flamengo venceu o Santos por 3-2 no Maracanã, vitória do time carioca, jogo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Num jogo em que parecia que o Flamengo iria vencer com certa tranquilidade depois de um grande segundo tempo, depois do time abrir 3-0, mas se viu no final do jogo o Flamengo sofrer dois gols com erros individuais após várias mudanças que o Filipe Luís fez na equipe do Flamengo, mas dá para dizer que essa rodada foi muito boa para o Flamengo. O Flamengo venceu o Santos, o Palmeiras perdeu para o Mirassol e o Cruzeiro empatou com o Fluminense. Então o Flamengo conseguiu empatar com o líder Palmeiras na liderança, na pontuação, mas o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro por ter uma vitória a mais, mas dá para dizer que é uma rodada muito boa para o Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo foram bem diferentes. No primeiro tempo o Flamengo teve enormes dificuldades para criar chances de gol. O Flamengo começou até bem a partida, com os primeiros 13 minutos o Flamengo começou criando chances, teve uma finalização do Carrascal, teve uma outra jogada, se eu não estou errado, do Samuel Lino. Então o Flamengo começou muito bem a partida, o Flamengo começou pressionando, recuperando a posse da bola, controlando o jogo, mas depois dos 13 minutos se viu o Flamengo errando muitos passes, se viu o Flamengo perdendo muita posse da bola, e com isso o time do Santos foi crescendo na partida, foi conseguindo chegar no gol do Flamengo. O time do Santos inclusive finalizou bastante no primeiro tempo, teve defesa do Rossi, então o Santos teve chance inclusive de abrir o placar. No primeiro tempo o Rossi saiu errado do gol e o Santos quase abriu o placar nessa saída errada de gol do goleiro do Flamengo. Depois foi a vez do goleiro do Santos sair errado do gol. Essa saída errada de gol, o Flamengo fez o gol de Léo Pereira. O Flamengo abriu o placar e dá até para dizer que foi um gol achado pelo Flamengo, porque o Flamengo ali não criava muitas chances, as melhores chances do Flamengo. Bruno Henrique recuperou a posse da bola após disputar ali a jogada com os jogadores do Santos. Na primeira ele dá o passe, o Carrascal chutar para fora, isso foi no início do jogo. Na outra ele consegue de novo ganhar a jogada do jogador do Santos, ele dribla um jogador que está na área e depois dá o passe para trás, o Arrascaeta perde uma grande chance. Então ali o Flamengo criou muito nas chances que o Bruno Henrique conseguiu ganhar dos defensores do Santos e dar o passe para um jogador do Flamengo finalizar para o gol. Mas foi muito pouco que o Flamengo fez. Dá para dizer que o Samuel Lino jogou muito bem. O lado esquerdo do Flamengo funcionou no primeiro tempo. Não dá para dizer a mesma coisa para o lado direito. O lado direito do Flamengo simplesmente não conseguia criar quase nada. E olha que o Carrascal estava jogando ali, um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo, mas o lado direito do Flamengo não conseguiu criar muita coisa no primeiro tempo, não. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom, dá para dizer, sem dúvida nenhuma, que é um dos melhores 45 minutos dos últimos jogos, ou 40 minutos, né? Porque o final do jogo foi complicado, o Flamengo sofrendo 2 gols. O Flamengo conseguiu criar várias chances, o Flamengo chegou ao segundo gol logo, rapidamente, no início do segundo tempo, num passe espetacular do Arrascaeta, encontrando o Carrascal. O Carrascal dominou a bola, correu praticamente o campo inteiro e conseguiu uma bela finalização para fazer 2-0 para o Flamengo. O Flamengo teve outras oportunidades para fazer um 3-0. Teve chances que o Samuel Lino finalizou, o goleiro do Santos fez a defesa. Teve outras chances em que o Flamengo poderia ter feito um terceiro gol. Numa dessas foi um pênalti, em que o Bruno Henrique entrou na área e iria fazer o cruzamento, ou poderia finalizar para o gol, e o Willian Arão acabou fazendo o pênalti no Bruno Henrique. O árbitro não marcou o pênalti no campo, o VAR teve que chamar, o VAR chamou, o árbitro foi analisar o lance e viu que foi pênalti do Bruno Henrique. O Arrascaeta cobrou o pênalti, mas a bola pegou na trave e saiu uma pena, porque ali o Flamengo merecia demais ter feito o terceiro gol, não fez. Ainda assim o Flamengo seguiu melhor no jogo, seguiu criando chances. Numa dessas chances o Bruno Henrique finalizou para o gol, o goleiro do Santos fez ótima defesa, e aí o Flamengo conseguiu finalmente chegar ao seu terceiro gol após um erro de passe de um jogador do Santos. O Bruno Henrique se antecipou, conseguiu recuperar a posse da bola. O Bruno Henrique driblou o goleiro do Santos e finalizou para o gol para fazer 3-0 para o Flamengo. E era um resultado muito justo. O Flamengo fez um grande segundo tempo, criava as chances e esse terceiro gol praticamente deu a vitória para o Flamengo. Porém, no final do jogo, o Filipe Luís fez várias substituições.
Aos 35 minutos entrou o Everton Cebolinha. Aos 40 minutos entrou o Everton Araújo e o Michael. E aos 43 minutos entrou o Vina na partida. Foram várias substituições. Ele mudou muito a equipe no final do jogo. Entraram 4 jogadores esses que não vêm jogando muitos jogos. E após essas mudanças, o Flamengo demorou a se encontrar no jogo e sofreu 2 gols. No primeiro foi exatamente depois que o Vina tinha entrado numa cobrança de falta. A defesa do Flamengo tirou a bola de dentro da área. A bola sobrou com o jogador do Santos. O Michel foi marcar esse jogador, mas marcou muito mal. Foi driblado, aí o jogador do Santos cruzou a bola para dentro da área, a bola desviou no Vina. Sobrou para outro jogador do Santos totalmente livre na área, que finalizou. A bola pegou no travessão, bateu no chão. O jogador do Santos ganhou o duelo aéreo com o Luiz Araújo, cabeceando a bola de volta para o meio da área. O Danilo não conseguiu tirar a bola. Na hora que a bola pegou no travessão e bateu no chão, o Léo Pereira correu para a linha do gol praticamente. E isso deu posição legal para outro jogador do Santos, que fez o gol. E o Flamengo sofreu ali o gol, 3-1 Santos. E aí, quando você viu, o bola voltou a rolar. Quando você viu, o Santos já estava fazendo o segundo gol. Em mais uma jogada, num bom passe que o jogador do Santos encontrou entre o Everton Araújo e o Saul. O jogador do Santos encontrou outro jogador pelo lado direito de ataque. Esse jogador estava sendo marcado pelo Vina, mas ele rapidamente puxou a bola para o meio, chutou para o gol. E o Rossi não conseguiu fazer a defesa. O Rossi não conseguiu fazer uma boa defesa. Não sei se ele ficou na dúvida entre segurar a bola ou espalmar. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Após a defesa do Rossi, o jogador do Santos poderia estar impedido, mas o Varela estava mal posicionado, dando posição legal para todos os jogadores do Santos na área. E aí depois o Santos fez o gol. Dá para dizer que tem vários erros individuais. No primeiro gol, o Michael não marca bem. O jogador do Santos está livre dentro da área para finalizar a bola para o gol. Depois o Luiz Araújo perde o duelo aéreo com o jogador do Santos. O Danilo não consegue tirar a bola de dentro da área. No segundo gol, eu acho que ali o erro é muito grande, é do Rossi. O Rossi tem que fazer aquela defesa, ou segura a bola, espalma a bola para a linha de fundo. Foi muito mal o Rossi, foi falha do Rossi. E depois o Varela dando posição legal para todo mundo. Foram muitos erros individuais no gol do Santos e após várias mudanças do Felipe Luiz. O Felipe Luiz fez muitas mudanças e em um espaço muito curto de tempo, o Flamengo ficou com 4 atacantes, 4 mudanças em 8 minutos. Então, o Flamengo saiu de uma vitória convincente, que foi num ótimo segundo tempo para sofrer 2 gols no final da partida. Com o resultado dos outros times, dá para dizer que foi uma rodada muito interessante para o Flamengo. Apesar desses 2 gols sofridos no final, o Flamengo fez um belo segundo tempo e conquistou uma grande vitória no Maracanã. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.